Bom, esse é um bom motivo para fazer uma reflexão, não só sobre a economia mundial, mas também sobre as nossas atividades no Rio Grande do Sul, nessa consideração com a economia internacional e a economia mundial. Mas antes eu queria agradecer ao convite para participar desse encontro e dizer que nesse encontro me sinto muito bem, principalmente porque, de um lado, é a casa que me formou, ou seja, a FEEC, e de outro lado é uma atividade importante que eu tive na Secretaria de Desenvolvimento durante um ano, e onde eu aprendi muito, seja com meus colegas, seja com as atividades que nós fizemos naquele período que eu participei lá de um ano. Bom, o IFAM fez uma exposição bastante admirável sobre as políticas, a política industrial do Rio Grande do Sul, e acho que isso é realmente algo que tem que ser colocado, tem que ser aprendido, tem que ser pensado, repensado, etc. Toda a minha atividade na Secretaria, ela se desenvolvia numa dupla situação, né? Ou seja, trabalhar em relação às coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, mas colocando um outro pé, portanto, que tem que ser um pé bem largo, né? Com a economia internacional. Então esse era o ponto principal, né? E sempre buscando esses dois contatos, diríamos uma linguagem mais pedante, uma dialética entre o Rio Grande do Sul e o resto do mundo. Bom, o que eu queria insistir aqui, e foi uma das coisas que eu sempre batalhei na Secretaria, agora eu sempre tive um contato realmente fraterno e discutindo fortemente com todas as pessoas que participaram lá, eu sempre insistia sobre uma questão que eu chamo de a lógica da economia capitalista atual. Que lógica é essa que está se desenvolvendo? Porque nós não podemos deixar de perceber que o Rio Grande do Sul, mal ou bem, está dentro dessa lógica também. Então, essa ideia de lógica, ela leva a pelo menos 4 aspectos que eu gostaria de salientar, sendo o mais breve possível, que é o seguinte, quer dizer, nós estamos numa sociedade onde a concorrência entre as empresas, a concorrência intercapitalista, ela é extremamente aguçada e forte. E, sobretudo, porque nós tivemos uma crise imensa, né, a partir de 2007, onde essa crise levou, vamos dizer assim, a defenestração de várias empresas e modificações de mercados e de disputas, etc. Então, nesse sentido, eu gostaria de salientar essa questão da concorrência intercapitalista. Bom, eu diria que nessa questão da concorrência intercapitalista, ela volta de novo, e eu insisto com isso, eu acho que eu vou ser um empregador religioso nessa questão, né? Ou seja, é fundamental discutir a questão financeira. Nós estamos numa economia financeira, não tem como voltar. Há empresas que atuam na área produtiva também são financeiras. E elas são financeiras em função da governança corporativa, da corporate governance, né? E essa governança corporativa, corporate governance, né? Essa governança corporativa, ela tem um princípio fundamental, que é o princípio que sustenta a economia financeira, que é o princípio da especulação. Ou seja, o maior valor possível que uma ação tem que dar. A ação tem que dar ao mais alto rendimento, return on equity, né? Bom, então, e gostaria de salientar isso, quer dizer, a economia toda ela é financiarizada e ela é especulativa. E não sou eu que estou dizendo isso, existe um prêmio Nobel chamado Modigliani que diz o seguinte: todos os bancos são especulativos, todos os bancos estão sob o ponto de vista do esquema Ponzi. Ora, se isso, um prêmio Nobel diz isso, né, é uma situação que reforça uma opinião que a gente tinha sobre o aspecto. Essa hegemonia portanto, das finanças, elas estão embutidas estruturalmente na esfera produtiva. Estruturalmente, não tem como sair, né? Bom, então, em função desse aspecto, né, eu gostaria de colocar o seguinte, quer dizer, nesse processo todo, portanto, a primeira ideia que eu quis passar é a seguinte: nós estamos num processo de financiarização global da economia mundial. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos numa outra realidade que já era muito presente quando nós fizemos o seminário, mas não totalmente presente, que são essas cadeias globais de valor. Ora, as economias, a área produtiva,
ela está atuando de uma forma em que as empresas mães se compõem de uma estrutura tipo espinha de peixe, por exemplo, que se atravessam todos os diversos países, ou a maioria dos países, embora o mercado seja mundial, eles não precisam estar em todos os países, mas eles estão, de uma certa forma, articulados. Ou seja, nós temos uma empresa líder, nós temos a concepção da produção, nós temos design, nós temos montagem, nós temos a plataforma tecnológica, etc., tudo articulado em torno dessas cadeias globais de valor. Por que eu estou insistindo nisso? Porque, e aí eu acho que é uma novidade que a gente não tinha naquela ocasião, que nós fizemos seminário, que é o seguinte, é a constituição de algo profundamente diferente, que é a constituição de uma economia mundial. Veja, não estou dizendo economia mundializada, estou dizendo economia mundial. Que diferença aparece nisso? A diferença é que a economia mundializada, ela tem uma presença muito forte da soberania dos Estados. Numa economia mundial, o que nós temos é o contrário. Ou seja, nós temos uma presença forte de uma economia que está além da economia nacional. Ela passa pela economia nacional, sim, pelo território nacional, sim, mas ela não está bloqueada nesse território. Então, essa ideia de economia mundial é algo que muda completamente a percepção que nós temos que ter das economias, entre aspas, regionais, etc. Bom, então, me parece que esse ponto é fundamental, porque mostra o seguinte, mostra que nós estamos numa situação, portanto, financiarizada, numa economia mundializada, melhor, mundial, né? Onde essa economia mundial é, portanto, financeira e, ao mesmo tempo, também produtiva, atua na esfera produtiva. Bom, o que eu queria colocar nesse ponto é o seguinte, que começa-se a haver uma modificação da presença do Estado. O Estado não tem mais aquela presença que tinha no passado. O Estado está ameaçado na sua soberania nacional. De que maneira? Porque vejam bem, como é que se funciona hoje a regulação, entre aspas, da economia mundial? Essa regulação se faz através do controle financeiro por parte, por exemplo, de um Banco Central americano, do FED. Ou seja, é o FED que articula toda essa estrutura financeira, os diversos bancos centrais, e, portanto, passa a ser hegemônico. Veja, não é o Estado americano, é o FED. Nós vamos depois falar sobre o Estado, que mudanças tem nessas circunstâncias. Então, portanto, vejam bem, quando nós temos a economia mundial controlada e dinamizada pelo Banco Central americano, articulado com os demais bancos centrais, nós temos também uma posição extremamente importante, que é a posição da moeda americana, do dólar. Ora, só que nesse ponto, como o FED é exatamente o elemento que trabalha sobre o dólar, né? Ele pode fazer exatamente uma desvalorização da economia americana, que afetando todas as demais economias. É só ver as diversas manifestações do Guido Mantega, da Conceição, etc. Bom, então a primeira coisa que eu queria colocar é, portanto, essa ideia de financiarização, uma ideia de cadeias globais de valor, portanto, constituindo uma economia mundial, que hoje é controlada financeiramente pelo Banco Central americano e promovendo, através do dólar, uma moeda mundial de funcionamento da economia global. E, portanto, manejado principalmente pela economia americana. Então, o primeiro ponto é esse que eu queria salientar para vocês, que é essa transformação profunda que está acontecendo na concorrência intercapitalista. Veja, é uma crise, nós estamos numa disputa fortíssima, não existe, vamos dizer assim, regulações antes de uma crise enorme e de uma transformação dessa crise. É isso que nós estamos em processo. Bom, queria dizer também que nós estamos numa situação que é a seguinte, quer dizer, a economia, essa economia produtiva, ela está em direção a uma terceira revolução industrial. Então, vejam só, nós temos uma crise econômica, que transforma as condições da economia financeira e da economia produtiva, e nós estamos em direção a uma transformação profunda da economia mundial através dessa terceira revolução industrial. Bom, dito isso, primeiro, portanto, conflito é esse, conflito entre os capitais, conflito entre as corporações, conflito entre as firmas. Segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte, é a concorrência entre os Estados. Veja, os Estados estão, sob certo ponto de vista, numa situação diferente de outrora, porque eles não têm uma hegemonia sobre
a economia, eles são pautados pela economia. Então, esses estados estão ameaçados na sua soberania nacional, mas eles estão também em conflito com eles próprios, estão em conflito entre eles. Bom, nesse sentido, eu queria chamar a atenção para uma realidade importante do capitalismo atual. Na verdade, nós temos dois capitalismos, né, que estão em disputa forte nessa situação momentânea. Um capitalismo, que é o capitalismo neoliberal, e o outro, o capitalismo de Estado, que é o capitalismo na China. Bom, esse conflito vai levar, portanto, a algum tipo de dinâmica da economia mundial e, ao mesmo tempo, a algum tipo de solução. Quer dizer, esperam os norte-americanos que a economia liberal vai ganhar, né? E porque, inclusive, a China vai ter que se financiarizar na sua situação internacional, e, de outro lado, os chineses esperam que vão transformar a economia e vão chegar ao socialismo. Segundo o Xi Jinping, esse dizia que daqui a 100 anos nós estaremos no socialismo. Quer dizer, então, vejam que, independente da ideologia dos dois lados, o que nós temos é um conflito forte entre dois tipos de capitalismo. O capitalismo ocidental, um capitalismo neoliberal, financeiro, produtivo. Enquanto que o capitalismo estatal é produtivo financeiro, pelas formas como a valorização de capital se dá na economia tanto dos Estados Unidos quanto na economia chinesa. Claro que, do ponto de vista geopolítico, eu não vou entrar nisso aqui, né, as transformações que estão ocorrendo atualmente são enormes, seja por mudanças de a presença de modificações de atuação dos diversos atores, por exemplo, com a presença dos BRICS, ou mesmo a mudança dos Estados Unidos em relação à política em relação à China, né? A presença lá no Mar da China. Bom, então o segundo ponto que eu queria colocar é, portanto, essa questão do Estado. Mas aí eu queria introduzir uma outra realidade, que é o seguinte, quer dizer, como é que se comportam esses Estados, né? O Estado neoliberal é um Estado fragmentado. É um Estado que sofre um processo de fragmentação. O exemplo claro é os Estados Unidos, que estão, por exemplo, de um lado, nós temos uma fragmentação do Estado através do FED e do Treasury, ou seja, do FED e das finanças. E de outro lado, nós temos a defesa, e de outro lado, nós temos o resto do governo liderado pelo Obama. Então, essa realidade, dessa contradição, essa fragmentação desse Estado, cria muitas dificuldades, seja na política estatal, seja na política externa, seja na política vamos dizer assim, produtiva, etc. Bom, o segundo ponto que eu queria colocar na questão do Estado é a mudança, vamos dizer assim, é a posição do Estado chinês, onde nós temos uma unidade do Estado, independente da força desses Estados, da força, inclusive, do ponto de vista militar. O Estado chinês tem uma posição diferente do Estado neoliberal. Por quê? Porque há uma ação de planejamento desse Estado, os capitais seguem a orientação definitiva do Estado Nacional e todo um movimento de expansão da economia chinesa está muito claro. Ou seja, exportação, depois investimento no exterior e, finalmente, uma coisa extremamente importante, que é o fortalecimento do yuan. Ora, essa ideia de fortalecimento do yuan mostra o seguinte, quer dizer, mostra que os chineses estão pensando numa situação ampla em relação à economia mundial e estão pretendendo utilizar essa moeda na questão de uma moeda mundial. Claro que a dificuldade de chegar lá é muito grande. Primeiro, porque ela é uma moeda muito regional, basicamente uma moeda nacional, mas, ao mesmo tempo, ela já procura, via acordos bilaterais, chegar à utilização do yuan e tem um projeto que talvez daqui a 10, 15 anos possa ocorrer, que é de se tornar um substituto do dólar na economia mundial. Então, esse segundo aspecto que eu queria colocar, portanto, é a questão ligada à concorrência dos Estados. Bom, depois, o terceiro ponto, melhor, que seria importante salientar, é que esta dupla concorrência entre os capitais e a concorrência entre os Estados, elas se afetam mutuamente. Então, a primeira questão que nós colocamos é exatamente, ou seja, a diminuição da soberania nacional. Nós estamos numa dificuldade do Estado poder controlar determinados tipos de capitais, determinados tipos de inter-relações dos capitais, etc. Bom, segundo ponto que me parece claro é a passagem que nós estamos tendo nessa economia mundial, né,
exatamente para buscar uma terceira revolução industrial, a formulação de uma terceira revolução industrial. E, nesse ponto, eu vou pedir para aguardar um instantinho, depois vou voltar a falar isso, porque eu queria falar no quarto ponto. Então, eu falei sobre a concorrência entre os capitais, concorrência entre os estados, vamos dizer, o reflexo mútuo dessas concorrências, e vou colocar também a relação entre o capital e a população. Então, aí nós temos uma situação chave, que é a questão do Estado do ponto de vista político, né? Quer dizer, como é que a questão vai funcionar? Veja, nós temos várias perspectivas, quer dizer, um movimento, diríamos assim, um movimento onde há um domínio total do capital, que é o caso que existe nos Estados Unidos, né? Onde toda a economia americana gira em torno da definição financeira do projeto, né? Através, inclusive, do controle financeiro da economia mundial. E, de outro lado, nós temos um Estado tipo Brasil, por exemplo, onde há acordos, que agora estão em dissolução, acordos entre os diversos grupos sociais para criar determinado tipo de política. E, obviamente, existe uma terceira perspectiva, a perspectiva autoritária, que é a perspectiva da China, onde o Estado tem um domínio, pelo menos até o momento, forte do destino do país, e teríamos uma quarta possibilidade, que seria a possibilidade socialista, que essa ainda existe no momento. Tá? Essa via está vedada nesse momento. Bom, então, 4 aspectos: concorrência entre capitais, concorrência dos estados, o reflexo mútuo das duas concorrências primeiras, e agora a questão da